Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos ao nosso novo encontro. Nós vamos aqui tratar de uma matéria muito importante, porque é uma matéria também de decoreba. É uma matéria que, quando cai nas provas de concurso público, e tem caído bastante, cobrando realmente o conhecimento do texto de lei. Nós vamos falar sobre a extraterritorialidade, ou o chamado princípio da extraterritorialidade. Isso significa que quando se fala em extraterritorialidade, a gente tem que ter a noção que ele está previsto no artigo 7º do Código Penal. E lá no artigo 7º do Código Penal, para vocês tentarem compreender, já no caput já traz essa compreensão. Diz assim: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Quando a gente fala em princípio da territorialidade, nós temos que ter a seguinte noção. Pelo princípio da territorialidade, os crimes que forem praticados dentro do território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Óbvio, né? Se o crime foi cometido dentro do território brasileiro, pouco importa quem tenha cometido aquele delito. Se ele cometeu dentro do território brasileiro, a lei penal brasileira, ela deverá ser aplicada. Em território brasileiro, nós vimos que, conceito de território brasileiro, existe a questão, o espaço geopolítico, como também a extensão do território brasileiro nas aeronaves e embarcações de natureza pública, ou a serviço do governo, onde quer que se encontre, ou as de natureza privadas e mercantes, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Aqui é diferente. Aqui vai se aplicar a lei penal brasileira, embora o crime não tenha sido cometido dentro do território brasileiro. Vocês compreenderam a diferença? Quando se fala em extraterritorialidade, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma situação sui generis, de uma situação em que o sujeito cometeu um crime fora do território nacional, fora do território brasileiro para fins penais, porém, mesmo assim, ele será punido de acordo com a legislação penal brasileira. Por isso que o artigo 7º caput diz: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Ou seja, os crimes cometidos no estrangeiro. E nós vamos tratar hipótese por hipótese desse artigo 7º. Por isso que é um artigo extenso, mas é um artigo muito importante. Eu não vou ler agora com vocês, porque nós vamos tratar durante a aula. Então, como eu falei para vocês, o conceito, né, apesar de ter sido, de não ter sido cometido dentro de território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. Aí você vai falar assim: pô, professor, legal. Qual que é a primeira pegadinha que cai em provas de concurso público? Vamos voltar lá no caput. Lá diz assim: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. Os crimes. Tá, professor, os crimes. Então, o sujeito, ele comete determinados crimes que, mesmo fora do território brasileiro, serão punidos pela lei brasileira. Correto. Só que eu quero que vocês entendam, e vamos puxar, que contravenção penal, a contravenção penal, ela não é sujeita a essa regra. Isto é, se o sujeito cometer contravenções penais fora do território brasileiro, não se aplica a lei penal. A lei penal só se aplica aos crimes cometidos fora do território brasileiro e não a contravenções penais. Só para a gente relembrar, existe o conceito de infração penal. Infração penal. A infração penal, ela se divide em crimes, que tem como sinônimos
delitos e temos as chamadas contravenções penais. Temos o termo infração penal, que divide-se em crimes e delitos ou contravenções penais. Percebam que o artigo ele deixa bem claro que só se tratam de crimes e não de contravenções penais. As contravenções penais são chamados, de maneira bem clássica, como delitos anões. São infrações penais de natureza tão pequena que são punidos pela lei dos juizados especiais criminais. Enfim, tem uma punição muito mais branda. Em razão disso, uma grande mudança recentemente, que nós tivemos, foi que a importunação ofensiva, aquela situação do cara que chegava no metrô e importunava, ele chegava e encostava na mulher seus órgãos genitais, aquela coisa toda, ou se masturbava e ejaculava em cima da mulher. Deixou de ser contravenção penal e hoje é crime. Você entender que existe diferença e é uma diferença grande. Então é muito importante que nas provas de concurso público pode acontecer o quê? Pode dizer assim, aplicam-se a lei brasileira, embora tenha sido cometido no estrangeiro aos crimes e contravenções penais. Errado. É somente aos crimes. Com relação às contravenções penais. Errado também. É só com relação aos crimes. Então, está aqui a observação no materialzinho de vocês, que não se aplica a questão das contravenções penais, somente aos crimes. Aí você deve estar se perguntando o seguinte, professor, em que situações, então, em que, embora não cometido no território penal brasileiro, vai ser punido pela lei penal brasileira? Nós temos, o artigo 7º traz duas hipóteses. Nós temos a hipótese da extraterritorialidade incondicionada. É aquela que independe de qualquer condição. Acontecendo o fato ali previsto no artigo 7º, inciso 1, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Quando eu falo vai ser aplicada a lei penal brasileira, é que ela poderá ser aplicada. Porque às vezes, na prática, vocês podem pensar assim, poxa, professor, mas eu não vi isso acontecer na prática. Não, quando se fala vai ser aplicada a lei penal brasileira, é porque na prática ela poderá ser aplicada, ela não poderá ser excluída. A justiça brasileira poderá requisitar essa punição. Então, só para deixar bem claro. E com relação à incondicionada, então, não se enquadrando naquelas hipóteses, não há nenhuma condição. O brasileiro tem que entrar no território brasileiro. Não tem nenhuma condição. Acontecendo um crime em determinadas situações, aplica-se a lei penal brasileira. Primeira situação, aos crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Aqui eu quero que vocês entendam que nós estamos falando de crime contra a vida ou a liberdade. Então, primeiro aspecto, só se aplica a extraterritorialidade incondicionada com relação a dois tipos de crime. Aos crimes contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República. Volto a falar. Contra a vida e contra a liberdade do presidente da República. Vocês lembram daquela situação de um jornalista que teria feito um artigo falando que o ex-presidente, na época presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seria alcoólatra. E aí naquele artigo houve uma requisição do ministro da Justiça para a abertura de processo criminal contra aquele repórter que teria feito aquela afirmação que, segundo o presidente da República, seria uma afirmação, até então, seria uma afirmação falsa. Percebam, foi um crime contra a vida? Não. Foi um crime contra a liberdade?
Não. Mas por que naquele caso foi-se aplicada a lei penal brasileira? Porque o artigo foi reproduzido aqui no Brasil. Foi reproduzido aqui no Brasil. E mesmo assim, teve que se enquadrar no inciso 2, nas hipóteses da extraterritorialidade condicionada. Vocês estão compreendendo? Aqui é incondicional porque não precisa de nenhum tipo de pré-requisito. Teve aquela situação, encerrou-se. Então, contra a vida, contra a liberdade do presidente da República. Por acaso, estou falando do vice-presidente da República? O artigo fala em vice-presidente da República? Não. Só se o vice-presidente da República estiver em exercício, agindo como se estivesse na função de presidente da República. Se ele estivesse na função de presidente da República, sem problema algum. Outra situação importante. Está se falando, por acaso, em presidente do Senado? Presidente? Não, o artigo deixa bem claro que é presidente da República. Então, vamos deixar que a interpretação tem que ser bem restrita, né? Segunda hipótese. Contra patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de estados, de território, de municípios, de empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituídas pelo poder público. Então, aqui em resumo, para aqueles que têm conhecimento em direito administrativo, se os bens, patrimônios, fé pública, com relação à União, estados, municípios, ou seja, administração direta ou indireta, acontecendo qualquer situação, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, nós tivemos um caso em que uma refinaria na Bolívia, ela foi alvo de atitudes criminosas ao ponto de ter sido tomada pelo governo boliviano. E, em tese, o Brasil poderia reivindicar pela lei penal brasileira. Por quê? Porque atentou-se contra o patrimônio de uma empresa de sociedade de economia mista, que foi instituída pelo poder público, que é o caso da Petrobras. Professor, então, com relação à questão que envolve BNDES, e que falou-se no suposto desvio que aconteceu talvez nos portos de Cuba ou na Venezuela, pode-se aplicar a lei penal brasileira? Com certeza, porque estaria indo contra a questão que envolve aí a administração pública indireta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o patrimônio, quero que vocês entendam, o patrimônio, quando se fala patrimônio, nós estamos falando de bens. Quando se fala de fé pública, nós estamos falando com a questão que envolve falsidades. Tem que se proteger. Por isso a necessidade, se acontecer algo desse sentido em território estrangeiro, vai ser aplicado a lei penal brasileira. Outro aspecto importante, contra a administração pública, por quem está ao seu serviço. Então, a pessoa está representando a administração pública, seja ela direta ou indireta, está representando a administração pública, e aí foi trabalhar a serviço lá no país estrangeiro e acontece um crime, qualquer tipo de crime. Aí, nesse sentido, professor, contra a administração pública por quem está ao serviço. Sim, nessa situação aplica-se a lei penal brasileira. E aqui nós temos uma hipótese que despenca em concurso público. No caso de crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Isto é, foi-se praticado um crime de genocídio em qualquer lugar do mundo. Mas se ficar constatado que o responsável ou um dos responsáveis pelo genocídio é um brasileiro ou, olha só que interessante, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, isso aqui é muito importante, significa que basta a pessoa ser brasileira que aplica-se a lei penal brasileira ou pessoa sendo estrangeira, mas tendo domicílio no Brasil, será aplicada a lei penal brasileira. Não é ser brasileiro e
ter domicílio no Brasil. Não é um e outro, não. É um ou o outro. Então, é o agente ser brasileiro ou ser domiciliado no Brasil. Então, o estrangeiro cometendo um crime de genocídio em um país fora do Brasil pode ser punido pela lei penal brasileira? Sim, desde que ele tenha domicílio no Brasil. Por que o genocídio? Todo mundo sabe que o genocídio é um crime contra a humanidade. O genocídio, todo mundo imagina que genocídio tem que ser sempre várias mortes. Não, basta uma morte só que tenha a motivação de exterminar um tipo de raça, um tipo de cultura, enfim, que já se configura o crime de genocídio. Razão que o Brasil, sendo signatário, sendo contra aquela, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, com a questão de Hitler, né, deixou bem claro que o genocídio tem que ser punido em todas essas formas, e o Brasil deixa bem claro isso através desse artigo. Outra coisa importante, como eu falei para vocês, trata-se de uma extraterritorialidade incondicionada. Então vamos imaginar a seguinte situação. O nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi lá para os Estados Unidos, ele sofre um atentado nos Estados Unidos. Trata-se de um americano que tentou matar Jair Bolsonaro. Nessa situação, Bolsonaro já como presidente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.